Boa noite. Boa noite, não, né? Boa tarde. Estou adiantando um pouco aí o horário, mas boa tarde a todos. Espero aí que a semana tenha sido bastante lucrativa para todos, né? E que mesmo que tenhamos perdido um pouco de dinheiro, mas sempre pensando no conhecimento adquirido em cada perda, e isso é um exercício que é bom sempre fazer. Tá? Para a gente não achar que estamos no mercado apenas perdendo dinheiro, né? Tem muita coisa que dá para absorver nas perdas, nos ganhos, enfim, né? A todo, a todo esforço que a gente faz aqui dentro do mercado é possível ter um tipo de ganho. Bom, essa semana vai ser bem legal olhar os estudos aqui com vocês, né? Ele colocou algumas situações bem polêmicas e eu vou explicar o porquê que isso aconteceu e também, né, como que foi o resultado dessa possível polêmica, né? Só para não perder aqui uma coisa que eu estava que eu tava lendo é, sobre tecnologia, Bitcoin e tal. E hoje eu também conheci uma pessoa aí que perdeu um dinheiro, né, possivelmente com Bitcoin. Lógico que, assim, logo de cara a gente faz umas perguntas e descobre que as pessoas estão se envolvendo bastante com pirâmide, né? E, assim, tomem cuidado, tá, pessoal? Então eu deixo aí o meu aviso. Tomem cuidado que se você não sabe exatamente como funciona as criptomoedas, estuda um pouquinho antes de achar que tudo é oportunidade, tá? Então, a oportunidade, toda oportunidade coloca um pouco de risco, e quando a oportunidade é muito grande, tem que desconfiar bastante, principalmente se tratando de criptomoeda, não porque elas são de fato perigosas, mas porque há muita fraude, né? Uma coisa nova, é uma tecnologia nova, é um conceito totalmente novo e às vezes as pessoas não têm domínio disso, só achando que é apenas um ativo, enfim, e acaba entrando em furada, tá? Então, desconfie logo de cara, principalmente se oferecer juros altos, aí, rendimentos bastante altos. É muito complicado tá entrando nesse tipo de negócio, tá? Então, procurem aí estudar com pessoas sérias, porque esse assunto é bastante delicado, ele é bastante interessante, principalmente para a gente que mexe com tecnologia, enfim, mas como é algo muito novo, também aparece bastante vagabundo para dar golpe, tá legal? Então, deixo aí o meu alerta para quem deseja investir nesse tipo de moeda. Então, vamos lá, o que interessa, né? Então, deixa eu tirar isso daqui, que não vai servir para nada. Então, primeiro aí, vamos lá, deixa eu pôr todas as janelas que a gente tinha, né? Essa semana a gente ia trabalhar com 3 janelas. Enfim, tá replicado aqui. Opa, essa não. O que eu fiz aqui? Por que minhas janelas estão sumindo? Deixa eu dar um refresh aqui, pessoal. Minha internet não vai estar muito boa, tá? Eu cometi um erro operacional esses dias aí. Cara, eu sem querer acabei pagando uma outra fatura de internet e a operadora diminuiu a velocidade, então tá muito, muito ruim. Só percebi isso na terça-feira, tá?
Até agora não sei o porquê também não restabeleceram, mas enfim. Vamos lá. Não é semana, mas sim as janelas. Então vamos colocar aqui as 3 janelas que a gente tinha para trabalhar. Agora sim. Então, nesse caso aqui, a gente está com 4 janelas, enfim, né? Mais 2 janelas aqui, elas representam a mesma, tá? Essa daqui e essa daqui são a número 1. Deixa eu tirar essa número 3 aqui, que a número 3... desbloquear. Vem aqui, meu filho. A 3 seria essa, tá? Essa daqui é a janela 1. Então, deixa eu tirar ela também para não confundir vocês. E aí a gente começa uma análise bem cheia dos detalhes, né? Para que não nos atrapalhe. Depois eu falo um pouquinho aí sobre a 3. Tá? Então, a semana começa ali já dando uma entrada para nós. Tá? Então, nós tínhamos nessa janela 1, nós tínhamos uma entrada em cima do 49, tá? 49,50. Abaixo do 632, nós tínhamos um stop. E lá para cima, né, como vocês podem ver, aqui no 56, essa janela 1 abrigava o nosso alvo. Bom, o mercado abre exatamente aqui, né, essa linha vertical. Se vocês repararem, o mercado passa para cima do 49 e ele dá uma entrada para a gente, né, aqui na região do 49. Mas não demorou muito e nós sofremos um stop aqui, porque o mercado atinge um preço abaixo do 632. Tá? Então, aqui a gente se complicou. Isso complicou legal. Lembrando que nós tínhamos um operacional que dava 17 pontos de stop, tá? E aqui não teve o que fazer. Aqui foi um stop e a gente tem que contabilizar isso, porque logo de cara, na primeira operação, nós ficamos 17 pontos negativos. E aí vem a grande polêmica, né? Na segunda-feira a gente estava num encontro aí da Black Force, né, com metade deles, e aí a gente estava até discutindo que isso ia dar uma puta de uma polêmica, porque se nós considerarmos que o mercado veio até a região dos 60 e novamente voltou na região do 49, aqui está a grande polêmica, se isso foi entrada e se não foi entrada. Tá? E aí por quê? Temos um grande problema aí, uma grande polêmica. Tá? Nós vamos passo a passo explicar por que isso muda totalmente a leitura do que aconteceu durante a nossa semana. Tá? Então vamos lá ao passo a passo da problemática. Tá? Não se preocupem aí com o nosso grande barulho, né? Então, tô aqui quase de frente para a rua e vai ficar uma barulheira dos diabos aqui para vocês. Então, temos aqui, foi entrada ou não foi entrada? Tá? E por que isso começa a virar uma problemática para nós? Porque se foi entrada, nós teríamos aqui a janela 3, tá? E aí é o seguinte, se foi entrada, quando o mercado volta aqui, né, numa possível entrada de janela 3, então deixa eu tirar aqui agora,
Então, reparem que se aqui embaixo a gente teve uma entrada, quando ele volta na janela 3, nós não teríamos sofrido nenhum stop, já que aqui foi uma entrada de janela 3. Tá? Então, se tivéssemos essa entrada, nós teríamos esse stop, porque o mercado veio abaixo dos 62. E aí teríamos que contabilizar mais 10 pontos, mais 10 a 12 pontos aqui, né? Tá 11,5, vamos colocar 12 pontos, mais 12 pontos, tá? E novamente, né, o mercado vai dar uma entrada aqui e ele novamente vai dar um outro stop de mais ou menos uns 12 pontos. E aí, se a gente considera a não entrada, né? Vamos lá, voltar para a nossa janela. Para a nossa janela 1. Então, se nós considerarmos que aqui não foi uma entrada, nós teríamos mais 2 stops, porque deu 2 entradas de janela 3. Tá? E nesse caso entraria numa baita complicação, né? Porque aumentaríamos aí o nosso stop para pelo menos uns 41 pontos, né? Então, somando aqui os 17 com 12 e 12, tá? Para nossa felicidade, né, teríamos uma entrada aqui, porque novamente ele, como estopou a janela 3, ele veio na janela 1 e isso daqui é uma entrada das mais clássicas, tá? Não tinha como não dizer que isso foi uma entrada. Não existe a mínima possibilidade ou hipótese de dizer que aqui não teve entrada, tá? E aí sim, né, teríamos que considerar essa pernada de alta, já com 41 pontos nas costas, tá? E aí a gente teria uma realização total no 734. E por que 734? Porque deveríamos ter feito uma parcial aqui, né, com 85 pontos, tá? Então, 85% da operação também estaria, 85 a 90% do nosso alvo estaria aqui, nessa região do 34. Só que o mercado foi testar meio ponto perto do nosso alvo, né? Então, o nosso alvo era 756 e o mercado foi no 755,5. Tá? Então, por meio ponto, não atingiu o nosso alvo. E assim, a gente não considera que essa operação tenha dado os 107 pontos que a gente queria aqui. Tá? Então, ele não deu 107 pontos e ele volta. E nós sabemos que quando ele volta, que ele perde o 34, a gente teria que zerar, porque ele já passou, já alcançou o nosso alvo, né? Foi perto do nosso alvo, ou a condicional mais importante ultrapassou e bastante, né? O 734, por meio ponto não tocou o nosso alvo e voltou. Então, teria que zerar todo o resto aqui também, no 33, 34, tá? Já que ele ficou passando várias vezes aqui, então, vou considerar que a gente fechou no 734 aqui, para não dar nenhum problema, tá? E essa é a regra que a gente vem adotando já faz bastante tempo, né? Então, já está convencionado isso. Bom, mas vamos lá. Se nós pegamos aqui 85 pontos, tá? Então, se a gente ajustar aqui, a gente vai ver que deu 85 pontos. Se
se zeramos tudo no 734, menos os 41 pontos, né, que teríamos levado em todos os stops possíveis, tá? A gente sairia com 44 pontos positivo nessa semana, tá? Mesmo levando 3 stops e apenas um gain, vamos considerar assim, deixando tudo no 734. Tá? Então, nesse caso, essa semana daria 44 pontos dentro dessas janelas possíveis. Mas, se considerarmos que essa janela 3 não aconteceu, e aí por que ela não iria acontecer? Porque a gente teria uma entrada aqui. Então, para quem considerou que isso daqui foi uma reentrada, que isso daqui é um pullback, tá? Nesse caso, a gente teria um operacional ainda mais positivo. A gente teria um operacional ainda mais positivo, porque o que a gente considera aqui, né, seria esse alvo completo, né, até o 734, na verdade, é o lugar de parcial também, já que não vamos considerar o 755,5, né, o nosso alvo era 756, nós fazemos questão sempre de cravar o número. Se ele não toca o número, nós não consideramos dentro desse operacional. E aí teríamos os 85 pontos, né? Os 85 pontos menos os 17, que seria o primeiro stop, né? E esse stop aqui é inquestionável, tá? Ele não tem nenhuma margem de interpretação, tá? E sendo assim, teríamos 68 pontos positivos na semana. Então, o que dá para a gente concluir aqui, que é, ou vocês decidem se a nossa semana teve 44 pontos ou se a nossa semana teve 68 pontos, né? Mas nos dois cenários são positivos. Claro que um cenário nós teríamos a efetividade de 50%, né, de assertividade operacional, e em uma outra, como a gente teria 4 operações, teríamos a efetividade apenas de 25%, né? 25% saindo com 44 pontos ou 50% pegando 68 pontos. Tá? Já que essa entrada aqui ela não aconteceria, porque essa entrada elimina essa, né? O mercado iria, voltaria, não deu stop e continuaria até zerar ali no 734. Em qualquer um dos cenários, nós terminamos o nosso plano bem positivo, tá? 44 pontos por semana não é uma coisa que a gente pode considerar ruim. Sim, nós sempre damos um jeito aí de grifar, né, algumas coisas importantes que dão essa margem para ter um operacional igual a este, que é não operar super alavancado, porque como nós já dissemos, né, quem é que pode tomar 41 pontos durante a semana, tá? E sim, né, nós trabalhamos com essas possibilidades porque o nosso planejamento semanal ele é diferente. Para um day trader já não pode ser desse jeito.
tem que ter algumas outras regras que façam todo o gerenciamento de risco. Mas, dentro de uma operação swing trade ou de estratégia swing trade, 41 pontos não é nada que assuste a gente em stop loss. Tá? Isso não é um absurdo e não está fora de um contexto semanal. Porém, né, o que a gente considera são essas possibilidades, como vocês viram, né? Nesse caso, tivemos 4 operações, né? Olhando o pior cenário, a gente faz sempre questão de colocar o cenário dos haters, né? Que é olhando o pior cenário, e aí colocando essa situação para que a gente chegue num senso comum de viabilidade operacional. Tá? Então, nesse caso, tendo 4 operações, né, tomando um stop 17, mais 2 outras operações de stop de 12 pontos, conseguimos, dentro do mesmo plano, sem nenhum tipo de atualização, sair positivos. Isso é possível? Bom, a gente está dando um jeito de mostrar para vocês que isso sim é possível. Mas um planejamento é um pouco diferente. Como nós já dissemos, quem é que põe 17 pontos de stop dentro de um operacional? Quem é que põe mais 12 pontos em outro operacional? Quem é que aguenta 3 stops seguidos, um de 17, outro de 12, mais outro de 12? Né? E mesmo assim, se torna firme naquilo que planejou. Tá? E essa foi a ideia que a gente colocou para vocês. O mercado pode sim bater na gente, pode bater e pode machucar bastante. Mas nós também batemos no mercado. Tá? Não compramos a ideia de que o mercado é extremamente soberano e vai levar todo o nosso dinheiro, não. Nós estudamos bastante para fazer um bom plano, e um bom plano não significa que nós não vamos perder. Assim como uma luta de boxe. Né? Não é porque o Mike Tyson era o Mike Tyson que não levava porrada, mas ele derrubava muita gente. Né? No final das contas, podia ver lá que, porra, no outro dia também o cara tava meio roxo. Mas não importa, o que importa é que ele ganhou a luta. Aqui no mercado é a mesma coisa. O mercado quer bater na gente? Pode bater. Mas a gente tem um plano para que, no final das contas, essa conta feche e a gente consiga sair positivo. Saímos positivos essa semana? Saímos. E essa é a ideia. Tá? Então, quando comprar essa ideia de mercado soberano, é você não se considerar parte do mercado. Tá? Eu também sou o mercado. Quando alguém fala que o mercado é soberano, eu também sou parte do mercado. Eu, cara, modéstia à parte, eu não vou me achar um merda. Ou senão eu nem ia competir aqui no mercado com as melhores mentes que tem dentro do mercado financeiro. Tá? Então, a ideia aqui é fazer um plano onde algumas pessoas vão falhar, ou um lado do mercado vai falhar, né? Ou que um grupo vai falhar. Como a gente está falando de compradores e vendedores, então basicamente é binário. Né? Você vai ter que escolher um lado em certo ponto, e aqui nessa região, como vocês viram, do 649 até 632, nós éramos compradores. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, a gente não tem lugar para vender. Aqui nós compramos uma posição no lugar dos compradores. A primeira, o que aconteceu foi que a gente tomou porrada. Não durou 10 minutos. A briga a gente foi a nocaute. Tá? Na verdade, aqui um knockdown, porque nós levantamos. Então, nós levantamos e fomos para a briga. E aí eu coloco as piores situações. Quem viu um pullback aqui entrou. Quem não viu e não considera esse um pullback, não entrou e não está considerando. Tá? Então, provavelmente tomou 2 stops na janela 3.
quem não considerar isso daqui vai tomar 2 stops na janela 3, ou tomou 2 stops na janela 3. Tá? E assim, também muito rápido, tá? Não teve muita possibilidade aqui, né? Quem comprou no 74 não teve muita possibilidade de sair vencedor, tá? Bom, dentro do gerenciamento de risco mais apertado, teria, mas, enfim, a gente está considerando aqui no pau a pau para não começar a fazer interpretações de operações que poderiam ter dado certo. Tá? Então, quem comprou aqui no 74, logo foi violinado aqui numa porrada só. Tá? Em menos de 3 minutos, acabou tomando a primeira porrada. Aqui a mesma coisa, né? Quem comprou aqui de novo no 74, levou uma porrada forte também, que não durou mais que 7 minutos. Tá? E aqui já tinha perdido novamente 24 pontos dentro dessa janela 3. Tá? Por que eu nem olho aqui? Eu não olho aqui porque, cara, numa terceira entrada no 674, assim, não faz sentido, porque a gente já tinha uma entrada aqui, uma entrada muito bem desenhada. Aliás, duas entradas, né? Uma entrada com pullback principal, outra com um pullback auxiliar. Então, no 49 aqui, você pode colocar a situação que foi, isso daqui é uma entrada, você pode ser um admirador nosso, você pode ser um hater nosso, mas aqui, amigão, não tem como você não dizer que isso não foi uma entrada, tá? E como de costume, como bem acordado, isso daqui é uma das entradas mais clássicas que vocês podem ver dentro do operacional que a gente traça toda santa segunda-feira, tá? E ela acabou acontecendo. Depois que houve essa entrada, não houve mais dúvidas nenhuma, não teve mais interpretações nenhuma de que o mercado, em algum momento, poderia ter dado errado. O mercado foi na parcial 734 e assim foi, né? Quase pegamos o nosso alvo, né? Por pouco pegamos o nosso alvo, mas o mercado não nos gratificou com a nossa operação integral, porém a gente ficou ali em uma parcial no 734, que dá aí por volta de 85% a 90% do lote padrão. Mas como ele foi perto do nosso alvo e ele volta, a gente teria que zerar. E assim, teve 1000 oportunidades de você zerar aqui, então, assim, desculpa zero, tá? Não tem possibilidade nenhuma de dizer que você vai zerar aqui no 698, por exemplo, que é onde o mercado se encontra, tá? Não existe essa interpretação, tá? Por mais que nós tenhamos as nossas polêmicas, se foi pullback, se não foi pullback, né? Se nós fizemos 44 pontos ou se fizemos 68, se tomamos 17 de loss ou 41 de loss, né? Uma coisa é simples, né? E todos vão concordar com isso, que houve a operação que deu 85 pontos. Você querendo ou não, você fazendo uma interpretação mais pessimista ou não, esses 85 pontos o mercado deu, confirmou, reconfirmou 1, 2, 3, e eu posso contar pelo menos umas 10 vezes ali que ele mostrou que 85 pontos era o mínimo desse operacional. Tá? Então, é legal mostrar todas essas possibilidades e mostrar que tem semana que a gente apanha pra caramba. Tá? Tem semana que o mercado bate na gente. Mas nós temos ferramentas para tentar ganhar dele. E nós só precisamos de uma vitória. Tá? Então, é aquela velha história. Tá? Bate, pode me bater. Mas enquanto você não acertar o meu queixo, o perigo é seu. E é assim que a gente trata o mercado. Pode bater, pode me dar um stop, pode dar 2, 3. O meu risco-retorno
Nessa operação era de pelo menos 6, tá? Então, a gente está vendo aqui que nossa razão do risco retorno eram de 6 vezes. Isso quer dizer que para pegar o nosso alvo, nós poderíamos sacrificar 5 operações de 17 pontos. Então, basicamente, a gente levou uma e, no pior caso, né, que a gente poderia considerar entrando em janela 3, seria mais 2 de 12 pontos. Tá? E mesmo assim, não atingiu apenas metade das tentativas que nós tínhamos reservado para essa semana. Né? Então, fomos atingidos aí 50%, né, da nossa força foi minada nessa briga com o mercado. Nossa barrinha de vida ali ficou nos 50%, mas quando chegou ali nos 50%, nós demos o troco e conseguimos pegar o que a gente queria pegar. Tá? Então, essa é a lição que a gente deixa para vocês, e eu já desenhei de várias formas, de vários jeitos. Eu sou bastante repetitivo quanto a isso, né? Que o risco-retorno, ele te traz uma paz de operar. Olha como nós estamos enxergando o mercado. Cara, nós levamos um stop de 17, mais 2 de 12. Tá? Isso no pior cenário. Quem é que sustenta tanta porrada assim no mercado? Só que existe todo um planejamento para levar os 17 pontos de porrada e mais 12 e depois mais 12. Tá? Existe um planejamento para isso. Então, desde uma operação com risco-retorno de 6, né, quanto uma baixa alavancagem para que possamos fazer isso. Tá? Então, a gente está falando aí de 41 pontos. Tá? Nós estamos falando de 41 pontos. Isso, se nós formos levar para o lado financeiro, né, operando um lote, tá? Um lote de mini contrato de dólar, então seria R$410 de prejuízo. Então, vamos lá medir quanto que foi aqui o nosso drawdown de entrada na última tentativa. Então, vamos lá, vamos testar. Então, deu 9, tá, pessoal? Então, aqui, assim, primeiro que você não conseguiria operar. Se o cara entra, por exemplo, com R$500 para operar, como já ficou claro aqui, seria impossível você operar, porque a corretora não deixaria você operar aqui, uma corretora mais séria, né? Uma corretora meia vagabunda poderia deixar você operar com o que tivesse restado, que seria ali basicamente ali os R$90, né? Não vamos colocar, vamos até tirar os emolumentos. Enfim, né? Se tomou 41 pontos, você com R$500 teria sobrado ali uns R$90, e aí o mercado te dá uma violinada ali com 9 pontos, sendo que o mercado, a corretora também, chegando em 70% desses R$90, ela te zeraria. Então, ela te zeraria ali pelo menos uns 2 pontos antes dessa mínima. Tá? Então, não daria para você operar. Para vocês verem que a oportunidade teve, mas não foi possível porque o cara estava super alavancado. Tá? Então, não é possível fazer esse tipo de operacional com uma margem de R$500, tá? Já que nós estávamos colocando aqui mais quase a metade, né, ou um quarto, uns 33% mais ou menos, de risco, né, da sua margem nessa operação. É muita coisa. Tá? Porque aí você tem que pegar um operacional que te dê possibilidade de pelo menos 50% de assertividade para você sair vivo e tranquilo de uma operação dessa. Tá? É onde nós chegamos no quesito margem. É possível operar com R$1.000 no dólar futuro, operando um mini contrato? Eu vou te demorar
um minuto, vou respirar e vou dizer, é possível. Mas eu imediatamente eu vou dizer que não é o ideal, tá? Se for um operacional desse tamanho. Então, reparem que aí eu estou te jogando contra a parede. Porque se você não pode fazer um operacional desse tamanho, você tem que esperar, você tem que pegar esses R$1.000, fazer um operacional menor, tá? Que tenha a mesma razão de risco-retorno, porém, né, você tenha um risco absoluto baixo. Então, seria, se a gente diminuir isso daqui para metade, então daria ali uns 8, 9 pontos, mas o alvo aqui já não seria de 105, 107 pontos, né? Teria que diminuir para uns 50 pontos. É a mesma operação? Teoricamente, sim, tá? Mas ela é um pouquinho mais difícil de ser achada. Quanto maior o stop, então mais fácil de você achar a operação, né? Então, quanto menor o stop, mais difícil de você achar a operação. E aí a gente começa a entrar numa briga metodológica, e aí complica um pouco, porque se eu estou falando isso, vocês já estão imaginando, né, o cara que entra com um operacional de 2 pontos, 3 pontos. E aí você vê que o cara que entra com um stop de 2 pontos, 3 pontos, não é o cara também que vai buscar 50 pontos, 30 pontos. Tá? Então, convenhamos, será muito difícil ele conciliar isso, e mais que conciliar isso operacionalmente. Tem como conciliar isso operacionalmente? Tem. Tem como você usar 2 pontinhos de stop? Tem. Tá? Só que ele é muito mais seletivo, ele é muito mais difícil, ele é muito mais... Você tem que ser muito mais preciso. Por exemplo, aqui, né, nessa questão aqui do 756, se realmente o mercado toca e quase que ele toca, né, por meio ponto não chegou, né, se a gente tivesse uma ordem, ela ficaria na pedra aqui no 56, tanto no caso da zeragem ficou, mas enfim, né, se fosse para uma entrada apostando na inversão, repare que ela é muito mais sensível, tá? E é claro que se eu estou fazendo um operacional aqui, eu teria que fazer uma precisão do número, que é o que a gente tenta acertar, né? Tenta acertar o número. Nesse caso aqui, nós não conseguimos. Mas sim, é possível. É possível. Só que é muito mais difícil. E aí você precisa de um estudo maior e você automaticamente vai diminuir o número de operações, tá? E aí complica um pouco, tá? Complica um pouco porque aí eu já não acredito que o cara que vai pôr 2 pontos stop vai buscar 50, que seria uma operação de qualidade, tá? Pelo menos o que... E aí a gente está falando dos caras que quer operar todo santo dia, tá? Operação todo santo dia, que dá pontos precisos. Olha, eu vou dizer para vocês que tem dias que eu fico sem operação, tá? Porque quando eu quero utilizar operacionais com baixo risco, isso dificulta um pouco a minha vida. Eu escolho as operações? Escolho, tá? E é por isso que eu acabo operando pouco, porque eu sou bastante seletivo quanto à entrada, o jeito que o mercado está, o contexto para eu fazer as minhas entradas. Isso começa a diminuir muito a minha taxa de operações, tá? Então, para vocês verem que conforme você vai tentando ser mais seletivo, tá? Então, você quer qualidade nas suas operações. Então, o cara que queria bater aqui no 56, realmente era uma puta de uma operação. O cara queria bater aqui no 56 e pegar, talvez, aí
30 a 50 pontos. Tá? Possibilidade teve aqui de pegar até 70 pontos. Então seria uma baita operação, seria um baita de um operacional, porque ele está trabalhando com um risco-retorno de mais ou menos 35. Tá? Então, é um 35, 37. Então, assim, é um número absurdo de razão e risco-retorno. Dá para achar essas operações? Claro que dá. Mas você vai ter umas 4 operações por mês que a probabilidade de acontecer vai ser extremamente alta. Tá? Fora disso, você vai ter que expor um pouquinho mais. Você vai colocar uns 2 pontos de stop, mas você sabe que você terá uma probabilidade de 70% de ser violinado. Tá? Então, vai ter esse risco. Lógico, a diferença é brutal, né? Mesmo que você tenha apenas 20% de efetividade dentro de um operacional desse, né? Quando você perde 2 pontos. Quando você ganha 50. Tá? Então, quando você ganha uma operação, você paga 25 tentativas. Tá? Então, existe essa balança que é muito favorável. Então, assim, o cara ter 5, 10 operações negativas seguidas, para um cara que está com uma razão de risco-retorno tão alta, realmente não faz, assim, não tem nenhum peso psicológico no cara, tá? Primeiro que, assim, é um operacional muito bem lapidado, muito bem trabalhado. Né? Então, tudo que eu ponho aqui para vocês é justamente essa visão de pensar diferente, onde a razão do risco-retorno ela seja positiva, para que você tenha essa mentalidade de não perder capital emocional e chegar no mercado simplesmente para vencer e sem medo de vencer. O problema das pessoas muitas vezes é que elas entram no mercado com medo de perder, porque não tem exatamente um bom plano, né, uma boa técnica, e às vezes ela não tem um operacional que dê essa baliza e esse conforto emocional de tomar stop. E quando você tem esse conforto emocional, o que acontece é uma outra virada de chave. Que assim, você entra tão confiante no plano, na execução, nos seus estudos, que o que acaba acontecendo é o negócio vira ao contrário. Não é que o cara não tem medo de perder e ele vai perder bastante, não. Ele não tem medo de perder e aí ele passa a ganhar bastante. Porque é justamente ele aprende a seguir o plano dele de uma forma estrita. Tá? E isso faz uma baita diferença. Tá? E aí a gente pode dar um exemplo justamente aqui, né, nessa janela 3. Tá? Eu vou dar uma. Então, digamos aqui que você fez uma entrada, digamos que você tomou aqui o stop e você também viu um pullback aqui. Tá? Quando você faz o pullback, aqui, você teve na mão os 31 pontos. Tá? E aí você pode considerar que você arrastaria para o 0 a 0. Existe esse cara que vai arrastar para o 0 a 0, afinal o mercado te deu 31 pontos, e dependendo de quem for você, é bom que você pegue os 31 pontos, mas vai ter um outro cara que ele vai continuar com o seu stop aqui, tá? E ele vai ter os 31 pontos, tá? Ele vai ter os 31 pontos, e mesmo assim ele vai aceitar os 12 pontos de loss, porque o que ele quer é a operação inteira, tá? Então, era um cara que queria a operação inteira, tá? Vai ter esses dois caras. Quem vai ter mais sucesso? Depende. Quem vai ter mais sucesso.
Mas eu diria que o cara que está aceitando o stop aqui, ele tem uma condição melhor psicológica, ao ponto de, quando virar chave, ele virar de uma forma mais consistente. Esse cara, ele tem a possibilidade também de virar. Só que ele está dentro de um outro operacional. E aí é que a gente personaliza cada pessoa. Tá? Então, essa pessoa ela deve estar pronta psicologicamente para aguentar esse tipo de risco. Essa já não aguenta esse tipo de risco, então ela tem que se preparar para uma outra coisa, para um outro evento. Tá? Então ela deve se preocupar ainda mais com o operacional dela. Ela deve estudar muito mais de gerenciamento de risco, formas de gerenciar o risco, formas de otimizar o risco. Esse daqui, ele está pensando de uma forma bastante fixista. Ele quer que se lasque. Se o mercado voltar, ele toma stop. Se der pullback, ele entra novamente. Porque o que ele está buscando é um plano mais, digamos assim, que o plano dele é mais fixista, porém também é muito mais sólido. Porque o risco de retorno dele é muito maior. E esse cara que vai apertar o gerenciamento de risco, provavelmente vai ter operações muito mais curtas que esse cara. E esse cara provavelmente ele vai começar a buscar operações muito mais longas. Enquanto esse corre o risco de chegar em operações muito mais curtas. E aí eu vou dar um exemplo que vocês, alguns de vocês já podem ter sofrido isso. E se não sofreram, só olhem para o mercado, para alguns analistas, e vocês vão ver isso. Tá? Geralmente as pessoas começam vendo o gráfico, tá? Principalmente nos últimos anos. Se a gente for comparar aí os últimos 5, 6 anos, então quase todo mundo começa numa plataforma gráfica. O que acontece é que você consegue visualizar esse tipo de operação, mas você não está preparado para essas operações. E aí você começa a mexer no gerenciamento de risco. Cada vez, né, você não se garante na análise, e aí que está. Tá? Quando você... Bom, graficamente vocês podem ver que assim, aqui eu já está tudo envolvido. Está tudo envolvido. Todo o gerenciamento de risco ele é simples. Mas eu estou garantindo esse gerenciamento de risco pela análise. Tá? E foi isso que eu expliquei na aula que o pessoal lá ganhou em junho. Tá? Então, eu dei quase que um mini curso para eles, né, sobre isso. E a análise, quando você faz uma boa análise, tá? Quando você é um excelente analista, você basicamente consegue colocar todo o seu gerenciamento de risco dentro da análise. E aí isso ele já fica tudo implícito. Tá? Então, como vocês já viram aqui, e aí eu cito sempre para vocês esse exemplo simples. Né? A gente está com um operacional aqui de 6, de um retorno de 6 para um risco de 1. Tá? Então, a nossa razão aí de risco-retorno é 6. Isso significa que eu posso tomar 6 stops e mesmo assim, se eu acertar uma operação, eu fico empatado. Tá? Isso seria na 7ª operação. Se eu perder 5 operações e ganhar a 6ª, eu fico para frente. Então, eu me dou o luxo, né, dentro da minha análise, de colocar um gerenciamento de risco aqui para vocês, que foi a intenção. Se eu tivesse uma operação de 3 vezes, por exemplo, vocês veriam que nessa semana provavelmente nós teríamos saído perdedores. Tá? E olha só como que isso é lucrativo. Né? Na semana passada saímos 15 pontos para trás. Essa semana, no mínimo, foram 44 para frente. Isso quer dizer que, voltando para a semana passada, nós também pagamos aquele prejuízo. Tá? Então, juntando as 2 semanas, nós estamos 30 pontos para frente. Tá? Isso olhando os piores cenários. Tá? Olhando as piores situações e analisando o máximo de stops possíveis. E é aí que a gente sempre bate nessa tecla. Tá? A ideia de você
apertar o seu gerenciamento de risco, e aí que entra a questão. Quando você não tem a sua análise muito apurada, tá? Você sabe, você é autoconsciente dessa habilidade que você não tem e você precisa, então você teria que ir para o gerenciamento de risco, e você deveria apertar ele muito mais. Então você tem que começar a utilizar mais ferramentas de gerenciamento de risco, trailing stop, break-even, né? Se você tem lote, fazer muito mais parciais. Então o alvo final, basicamente, você nunca vai ter ele todo na mão. Tá? Então você vai entrar numa operação que originalmente é 100 pontos, mas vai sair em média com 25, tá? Com lote integral, justamente porque você vai fazer esse jogo do gerenciamento de risco. E aí você vai acabar se limitando um pouco, você vai acabar limitando o seu operacional através do gerenciamento de risco. E o gerenciamento de risco é justamente para isso. Tá? Ele está muito mais atrelado a não perder, né? E o próprio nome diz, né? Gerenciar o risco, né? Que é basicamente não morrer, né? Então você está muito mais preocupado em não morrer, né? Do que efetivamente tentar o pico da glória aqui, que seria pegar uma operação do começo ao fim, né? Enfrenta a adrenalina aí até do começo, da entrada da sua operação até o fim da sua operação. Tá? Então o gerenciamento está aí. E o gerenciamento tem alguns detalhes, né? Então, sobre gerenciamento de risco, que muitas pessoas não sabem exatamente o que é gerenciamento de risco. E aí, quando você não sabe exatamente o que é o gerenciamento de risco, ele vai te jogar para um lugar muito complicado, tá? Ele vai te levar para um lugar muito complicado, que é justamente cada vez mais você diminuir o seu operacional, o alvo do seu operacional, tá? Moral da história é que você vai começar no gráfico, olhando operações grandes, e aí você vai fazer experimento de algumas ferramentas, como gráficos maiores, Fibonacci, bandas de Bollinger grandes, tá? E aí você vai diminuindo, aí daqui a pouco tu tá usando cada vez uma média menor, como principal, não como auxiliar. Daqui a pouco tu tá já pensando em tape read, porque você acha que entrar para pegar um ponto, o mercado, sempre que você entra, o mercado balança realmente ali 2 pontos, e ele te dá uma taxa de assertividade maior. Então assim, moral da história é que você vai parar no tape read. Tá? E aí, e aí você chega no TR não para achar uma vantagem do método, tá? Mas você chega lá por causa da sua incapacidade de compreender certos aspectos que envolvem o trader, né? E que envolvem um operacional eficiente, que seria o gerenciamento de risco. Então, assim, moral da história agora eu vou bater no coração de muita gente, tá? Tape reading não existe gerenciamento de risco, tá? Você vai entrar simplesmente num lugar onde a probabilidade está a seu favor, mas não existe planejamento de gerir risco. Isso não existe, tá? É tão curto que não dá. E aí muitos vão falar que, pô, cara, eu duvido ter TR, eu desafio ter TR que tenha, por exemplo, um risco retorno positivo igual ao nosso, de 6 vezes. O cara que põe meio ponto para pegar 3. Eu duvido vocês me dizer um nome. Ou o cara que põe 1 de stop para ganhar 6 de gain. Eu duvido vocês me dar um nome de um trader de TR que faça esse risco retorno. Tá? E aí, como que isso é gerenciamento de risco? Tá? Eu sei que tem vários que vão fazer preço médio. Isso não, me desculpem, tá? Me desculpem.
Isso não é gerir risco. Fazer preço médio não é gerir risco. Preço médio é se expor ao risco. Se você está com um lote e aí você compra mais um lote 10 pontos embaixo, agora você não ganhou dinheiro. Você não otimizou nada. Tá? Você está num preço abaixo? Beleza, você está num preço abaixo, mas agora você está com 2 lotes. Então, quando o mercado andava um ponto contra, você perdia R$10. Agora, se o mercado cair um ponto contra, você perde 20. Então, cara, você só trocou algumas figurinhas ali, tá? Você não está fazendo um gerenciamento de risco. Você está se expondo mais ao risco para colocar a probabilidade do seu lado. É isso que acontece. É a mesma coisa quando você põe, e tem muitos operadores que fazem isso, né? Você põe 1 ponto, 2 pontos de gain, e aí você põe 4 de loss. Cara, que gerenciamento de risco é esse? Agora imaginem só eu. Imaginem aqui, tá? Então aí quando a operação é pequena, passa despercebido. Porque eles trabalham a probabilidade, a taxa de assertividade. Mas agora, imaginem se eu chego aqui para vocês numa operação semanal. Então, a gente tem o quê? 17 pontos. Deixa eu tirar essa janela 3 aqui que está me atrapalhando. A gente tem 17 pontos para 106, 107 de gain. Aí eu venho aqui, pessoal, então, hoje eu tenho uma operação que ela é praticamente infalível. Alta taxa de assertividade. Hoje nós vamos operar, tá? Nós vamos entrar aqui no 49, tá? Ali no 62 mais ou menos a gente põe o gain, o nosso gain. E o nosso stop, pessoal, eu vou pôr aqui, ó, tá? Eu vou pôr aqui no 520, tá? Então a gente entra no 49 para sair no 649, para sair no 662 e o nosso stop está 100 pontos abaixo. Porra, pessoal, o que vocês vão falar de mim? Vocês vão falar, Marcelo, você é louco? Você é retardado? Que diabo de operacional é esse? Que você está colocando um risco-retorno negativo de 6 vezes. Aí, só que vocês concordam comigo que o mercado tem uma maior probabilidade de ir no 62 do que atingir o meu alvo, ou o meu stop lá embaixo? Claro, eu estou pondo um stop maior que a volatilidade média do mercado. É claro que eu vou vencer pra caramba. Só que, pô, eu tenho que ganhar 6 dias consecutivos. Tá? E mesmo assim, no 6º dia, se eu levar ferro, eu volto para o 0 a 0. Isso sem considerar as taxas. Isso é gerenciar risco? Cara, me desculpa se você considera isso. Você pode considerar, cara, isso. Mas me desculpe. No meu time você nem pisa. Tá? Porque a gente não pensa assim. Eu não aceito esse tipo de pensamento. E eu não estou dizendo que aqui é uma democracia. Tá? E, cara, ninguém aqui vai concordar com você. Porque isso é insano. Isso é loucura. Tá? Então, cara, você vê o mercado aqui para pegar 17 pontos, o mercado 34, 50 pontos contra você e você olhando. Cara, como que você acha que o mercado vai voltar a isso? Tá? Então, para quem opera curto, isso daqui pode ser até rápido, né? Então, aquela ansiedade, aquele medo. Então, você pode considerar que são picos, que são rápidos, acontecem rápido. A frustração, ela vem rápida. A euforia, ela vem rápida. Vem tudo rápido, tá? Agora, presta atenção que vai ser tudo mais intenso. Moral da história, não tem muita possibilidade disso dar certo, pessoal. Tá? E aí, assim, sou eu que estou falando? Porra, mas sei lá por que o Marcelo está falando isso. Cara, olha o mercado. Olha quem opera long e olha quem opera curto.
tá? E a maior parte das pessoas, assim, eu considero o TR, cara, o melhor estilo operacional. Só que o problema é o porquê você vai para o TR. Essa é a minha questão. A maioria é pelo mesmo motivo. Porque as coisas são mais intensas. Tá? E você vai por uma incapacidade. Você não consegue fazer uma análise mais ou menos. Você não consegue controlar um pouco a sua ansiedade para operar menos. Tá? Você quer operar toda hora. E aí você se joga no mercado. Mas eu vou dizer para você, não tem gerenciamento de risco em tape read, em operação curta. Não tem. Principalmente, se trabalhou com risco retorno negativo, você não tá, mas isso não é gerenciamento de risco. Isso não é gerenciamento de risco. Tá? O risco é tão grande que não tem como você sair vencedor disso. E aí eu digo tecnicamente e emocionalmente. Só que uma coisa vai levar a outra para o buraco. E eu digo para você que vai ser o seu emocional, né, a sua parte emocional, que ela vai sofrer um grande estresse e vai levar a sua parte técnica, por mais que você seja um puta de um leitor. Um dia no TR, você vai fazer o desgraçado do médio num dia direcional. Você vai. Ah, Marcelo, não, mas eu já estou um mês aqui seguindo a risca. Você vai. Eu sei que você vai. Está na sua natureza. E essa é a questão. Um dia você vai se embananar. Você vai pegar aqueles R$ 1.000 e você vai conseguir pôr 10 mini contratos na sua boleta, fazendo médio. E aí aqueles R$ 1.000 que era para durar 100 pontos de stop, ele vai durar apenas 10. Porque você vai querer salvar o trade. E aí eu digo com toda certeza, você vai. E isso, pelo menos para mim, para um time meu, para pessoas que eu quero perto, eu não quero esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa vai se tornar negativo. Um dia ela vai chegar aqui e vai falar, porra, Marcelo, então, caramba, eu tava indo bem, eu tava 2 meses ganhando, e ontem, caramba, eu dei um vacilo e perdi. Mas perder é normal. Porra, Marcelo, então, cara, tava fazendo um médio. Pô, Zé, aí é duro, né? Você perdeu quanto? A margem da semana? Então, Marcelo, mano, eu tinha ganho ali 3 meses. Mano, agora eu tô devendo pra corretora. Não me zerou. Mano, eu operava com 5 lotes. Aí, cara, quando eu fui ver, a corretora me zerou com 120. Cara, Zé, o que que eu vou falar pra você? Vai trabalhar e ganha esse dinheiro e paga a corretora, mano. Porque eu não tenho conselho pra você, não. Você foi burro pra caralho. Principalmente se eu falei isso pra você. Se eu já falei isso pra você, eu vou te chamar de burro na cara dura. Eu não vou alisar. Porque a gente já conversou isso, a gente já conversou que isso é burrice. Aí tu faz uma burrice, tu quer que eu te chame de quê? De azarado? Não, tu foi burro. Tu sabe como que funciona. Então, eu acabo sendo aqui também pessoas de poucos amigos, né? Porque eu não tenho muito problema de falar que você foi burro na sua cara, principalmente se a gente já conversou sobre um assunto e chegou a um consenso de que isso era burrice. Mas levando para a questão emocional, a gente tem que olhar isso, pessoal. Cara, nós somos uma maquininha, cara, que é pura composição química, velho. E emoção é química. Não tem como você desplugar isso. Então, se você vacilar, tu vai cair na armadilha química. Não, assim, não tem para onde correr. Você é isso.
Então, quando eu pego no pé e eu falo algumas coisas fortes, como eu estou falando aqui para vocês, não é porque eu quero o bem de vocês. Não é isso. Foi porque eu já vi várias experiências dessa. Quem precisa querer o bem de vocês é vocês mesmos. Pouco importa a minha opinião sobre vocês. Claro que eu desejo sucesso para todos aqueles que estudam, aqueles que fazem um caminho. Os que não estudam, os que não fazem o caminho, eu não desejo sucesso. Pelo contrário, porque eu vou estar na outra ponta. Eu sou o estudioso. Quem estuda vai estar na mesma ponta que eu. Quem não estuda vai estar na outra ponta. E o mercado é isso, mano. É nós contra eles. Então eu não vou desejar sucesso. Não, cara, não tem como todo mundo ganhar. Alguém vai perder. E eu não quero ser o cara que tá do lado perdedor. É por isso que eu me esforço pra caramba. Essa é a questão. E é por isso que eu indico vocês a se esforçarem pra caramba. Porque se vocês não se esforçarem pra caramba, né, o máximo que vocês puderem, vocês vão poder encontrar eu, o Edu, o Renatinho, o Pedron, os Rink, os Peçanos, o Juarez. E são tudo caras, assim, mano, perigosíssimo. Tá? São caras que, quando eu sei que eles estão do lado, a gente tenta alinhar as ideias, porque, tipo assim, é treta, é treta. Tipo, eu não gosto de ficar do lado do contrário dos caras, não. Porque os caras são muito perigosos. E é esses caras que vocês vão enfrentar do outro lado. Então, é assim, é melhor que vocês cheguem muito mais perto e estejam mais alinhados a esses caras que são top, né? Que se sacrificam, que estudam pra caramba, do que os caras que é Black Label, narguile, né? E puteiro todo dia. Infelizmente, é muitas das coisas que a gente vê por aí. Aí a moral da história, mano, eu não quero saber o que os caras estão fazendo, não quero saber se os caras estão ganhando ou perdendo. É o seguinte, a nossa laia é outra, nosso time é outro. E é por isso que vocês veem que a gente é bem reservado, a gente faz nossos negócios muito separado, né? Cara, e é uma panelinha mesmo, porque a gente se reconhece. E assim, cara, daqui a um tempo eu quero chegar e reconhecer vocês também. Caramba, ver na internet, sei lá, cara, ou saber por aí que vocês estão indo bem, estão performando bem. Sei lá, cara, fazendo grandes projetos, sendo grandes pessoas dentro desse meio. Fala, pô, ó, o cara estudou pra caramba e ganhou o lado certo, tá atropelando os outros. Ou muitos, né? E eu acredito que a maioria a gente não vai nem mais ouvir falar. Mas quem deve desejar ser bom são vocês. Eu só estou dizendo que existe um lado do mercado que tem uns caras muito perigosos. E se vocês vacilarem, esses caras vão te atropelar. E como eu sempre digo, se tratando de dólar, eu bato no peito. Eu conheço os melhores operadores de dólar. E eu tenho o prazer de dizer que muitos deles foram meus alunos. Hoje, todos eles andam, cara, com as próprias pernas. Estão juntos? Estão. Então tem cara daqui, cara, tem alguns caras que eu não conheço mais, porque eu não estou no educacional da Sniper, mas tem caras da Sniper. Então, assim, os caras também que. Isso é, eu sei que tem caras aqui muito perigosos. Tá?
E na Sniper eu sei que tem uma formação também de caras bem perigosos. Então o Joab e o Moab faz um belo de um treinamento com algumas pessoas. Então são esses caras que vocês vão enfrentar no mercado. Eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de perder. E é por isso que eu ralo pra caramba, pessoal. Esse ano, por exemplo, né, eu estava até falando com o pessoal da Black Force hoje. Esse ano eu não. Já faziam 2 anos que eu não operava no mês de dezembro, né? Esse mês de dezembro eu operei, né? Afinal, estou com o pessoal aí dentro do Projeto Alice e eu não descontinuei o mês de dezembro, porque geralmente aqui, quando chega dezembro, a gente para, tá? Dezembro a gente para com absolutamente tudo e descansa ali até o dia 15, mais ou menos, né? Que seria anteontem, né? Então a gente teria descansado aí até o dia 15 e depois a gente entra no estudo profundo, tá? Não opera janeiro e aí opera fevereiro. Tá? Então a gente faz essa pegada, a gente faz essa pausa que na verdade não é pausa, né? Uma férias ali de 15 dias e depois pau na máquina, né? Do dia 15 até entrar ali o mês de fevereiro, a gente está só estudando para mapear todos os contextos, todas as possibilidades, todas as variáveis que a gente vê no mercado de 2022. É assim que a gente sempre faz ano a ano. Tá? Mas já faziam 2 anos que eu não nem abri a plataforma direito no mês de dezembro. Como a gente está com o pessoal aí, tem que fazer relatório, cara, então a gente continuou esse mês, esse ano, nem férias a gente vai ter, enfim, tá? Vamos emendar. Mas para vocês verem que, assim, a gente tem bastante dedicação para tentar vencer, e é por isso que a gente faz o que faz, e a gente fala, que a gente se expõe. Então, começo do ano, a gente, cara, começo do ano eu me exponho em tudo, tá? Eu crio todo o panorama do ano, tá? Para que a gente possa ir redesenhando um ano, mas com algumas variáveis que vão sofrer algumas mutações, mas são de fato pequenas. Tá? E aí vocês podem revisar o que a gente falou no começo do ano, podem ver agora, né? Os patamares que nós dissemos que seriam importantes, enfim. Tá? Então, tudo isso para vocês verem o preparo que a gente faz. Uma coisa que você não vê no mercado. E esse é o nosso diferencial. Pô, Marcelo, você. Cara, alguns acham que a gente possa parecer gênio. Não é isso. Eu não me considero um gênio. Tá? Eu me considero um Cristiano Ronaldo, um cara bastante esforçado. Cara, um cara que não sabe gingar, não nasceu com muito talento, mas é um cara que se esforça mais que os outros para poder acompanhar caras que têm talento. Tá? Criar ferramentas para que eu possa me desenvolver ao ponto de chegar num nível bastante aceitável. Tá? Lógico que eu tenho que me esforçar muito mais que os outros. E essa é uma regra que eu coloquei, é uma regra que a gente impôs aqui, é uma regra que quase todo mundo segue, né? E aí, cara, os caras realmente começam a ficar meio perigoso, tá? Então, como é hoje. Isso motiva, isso motiva. Tá? Quando a gente começa a ver resultado, isso motiva. Tanto que esse ano foi, assim, cara, a gente não queria fazer algumas coisas, acabamos fazendo, como esses estudos aqui semanais, mas como um ponto também motivacional para vocês. Olha o que é possível. É possível fazer grandes operações? É possível quase cravar uma máxima da semana? Bom, a gente estava procurando em uma região e tal. Então, olha onde a semana se desenhou. Tá? Passou pouca coisa fora da nossa janela 1 e quase toca o topo ali da janela 1. Ficou basicamente ali. Foi mais ou menos o que a gente queria. Tá?
Foi perfeito? Não, não foi perfeito, mas foi quase. Só que vocês acham que aqui eu ia sair vendendo? Na região de 60 era lugar para vender? Na região aqui do 34 para cima era lugar de comprar? Com o histórico que a gente tem, vocês sabem que, cara, a possibilidade aqui não era muita, né? De fazer compra aqui, não. Ou você comprou aqui embaixo, em qualquer canto. Em qualquer canto aqui, se você comprou, tudo bem. Até perto aqui, né, do 80, onde fez vários fundos. Aqui, tudo bem. Estava perto de 74, era uma janela 3. Tá? Se o mercado era uma zona onde o mercado podia fazer uma inflexão e voltar para os 56 e quem sabe até atingir os 776. Tá? Então era muito mais provável você comprar aqui. Agora, vender. Cara, quem gosta de operar rompimento e operou rompimento de 80 se lascou todinho. E vocês sabem porque se lascou. Tá? Então, quando você olha para o mercado, pessoas que operam rompimento, então, cara, na hora que vocês olharem isso daqui e falam, olha, eu não faria aí. Bater contra um 74 vai ser meio estranho. Então, fica bem claro que dentro da semana, por mais, né, que a janela, então, a gente coloca como operacional para fazer uma contabilização do que a gente acerta, do que a gente erra. Mas, dentro de uma operação intradiário, cara, se você, digamos lá que você opera média 17 exponencial, tá? Ela tá descendo aqui, você vai entrar batendo junto com essa média 17 exponencial aqui em cima do 49,50? Qual era a possibilidade disso passar? Então, num cenário onde vocês nunca viram nossos estudos, não nos conhecia, cara, o setup era bater contra o 50 mesmo. Mas com o que vocês já viram até hoje, olha, vocês disputar uma entrada com a gente, cara, é meio difícil. Onde estava a oportunidade? A oportunidade estava lá embaixo do 15. Então eu falo, pô, caramba, eu tô com a minha 17 exponencial, tá indo contra o 50, não sei não, hein? Isso daí pode dar uma virada. Por que você não vê o mercado virando e pegando em cima do 50 para fazer um operacional altista? Não era muito mais fácil? Pô, Marcelo, mas eu sou novo aqui no seu canal, não conheço, ainda não vi isso tudo. Então você está perdoado. Mas quem acompanhou as mais de 40 semanas, aí já isso é imperdoável. Porque a nossa taxa de assertividade é muito alta. Tá? Principalmente nas regiões. Então tem lugar que não dá para vender. Em cima do 50 não é lugar para vender. Em cima do 74 não é lugar para vender. Não quer fazer nada? Maravilha. Quer comprar? Show de bola. Mas vender não. Vender não. E o mercado foi mostrando. Foi 74, respeitou o número? Não, não respeitou o número. Mas ele achou um suporte onde ele começou a repetir. Tá? Então vamos lá, pegou uma vez aqui essa região aqui de 79, 80. Então pegou uma vez, pegou duas, pegou três, pegou quatro. Como que você ia vender hoje? Como que alguém vai operar rompimento de mínima hoje? Do 79, 80? E estatisticamente, aí pronto, ó, no gráfico, no gráfico. Estão olhando o gráfico. Eu não tô indo além disso. Vamos lá, parece que meu áudio caiu. Não, tá bom agora. Então, olhando só o gráfico, nós conseguimos ver que aqui, no 79, 80, se venda não. Venda. Eu vou usar uma palavra forte aqui. Venda é impossível. Era impossível vender no 80. Impossível. Quem vendeu aqui no 80, 79 é cego.
É cego. Me desculpa, mas é cego. Não tem outra coisa para falar. É cego. Não viu isso? Não viu isso, não viu isso, não viu isso, não viu o mercado. Esse daqui que chegou perto, se não viu, sério mesmo que você não viu. Cara, tu é cego. A não ser que você não olha gráfico. Aí se você não olha gráfico, aí tudo bem, aí tá perdoado. Mas aqui não dava para vender. E essas são as coisas simples que a gente fala do mercado. Que o mercado te dá a possibilidade, ele te mostra. Você tem que esperar tudo isso? Às vezes você tem que esperar tudo isso. Às vezes você tem que esperar menos. Às vezes você tem que esperar muito. Mas, cara, se você quer uma oportunidade, você tem que esperar. Você tem que juntar a sua preparação com a oportunidade. Tem oportunidade melhor que isso? Não sei se tem. Mas, mais uma vez, se você não fez nada aqui, ainda tudo bem. Te perdoo. Ah, a entrada poderia ser no 74, você poderia estar acreditando nisso, ou tentando pegar mais embaixo, ou acreditando que o mercado podia voltar de novo no 650 e agora você queria pegar para ele travar a semana. Show de bola. Mas vender não. Vender não. Vender, fazer rompimento, aqui não. Existem lugares para fazer rompimento? Existem. Mas tem lugar que não dá para você fazer. Tem lugar que não dá para você fazer. Hoje o bonito era o rompimento do 34. Por que o rompimento do 34? Simples, tá? Simples, porque o rompimento era do 34. Então, ele poderia fazer o rompimento do 34. Era simples. Dava para você fazer. Mas ele tem que consagrar com o pullback. 79, operar rompimento? Não, não dá para você operar o rompimento. A não ser que seja com pullback. Na cara limpa, não. Então, assim, pessoal, tem coisas que não dá para usar palavras bonitas para falar algumas coisas. Assim, são coisas tão óbvias que aí dá raiva de explicar. E aí a gente começa a usar algumas palavras para ver se realmente o cérebro da pessoa abre. Né? Porque tem coisa que não dá para fazer, que é impossível de fazer. E vender aí nessa região de 680 realmente era uma. Se você fez isso, reveja todos os conceitos que você tem de gráfico, de rompimento, suporte, resistência. Tá? E na aula que eu dei, era justamente na terça-feira, eu falei sobre isso, foi basicamente mostrando todo o cenário que existe dentro do gráfico, contexto, situação, a, a, toda a situação, né, que você tem dentro de, de um cenário micro, né? E aí eu nem expandi sem o contexto político, sem contexto econômico, sem contexto de pandemia, sem nada. Né? Então, só referente à consciência situacional que você está. O que é o mercado, o que é você se entende e ali você olha todas as possibilidades, se acha e crava ali o seu operacional. Tá? Ou escolhe o seu operacional, ou filtra o seu operacional, né? Com várias possibilidades que a situação do mercado te possibilita. Tá legal? Então, essa semana, é, essa semana ela foi muito didática para o que nós fazemos, né? Então, ela desenhou muito bem os pontos importantes, ela
mostrou que nossos pontos importantes às vezes falham, como mostrou aqui nosso stop, mas nós estamos concentrados no acerto. Tá? E por algum motivo aqui o mercado escapou. Não me importa saber o que foi, né? Nesse momento, o que foi. A gente vai estudar isso? Vai. Né? Vou passar o final de semana estudando por que eu errei esse número. Tá? Ou por que nós erramos. Por que a análise ela não foi precisa. Aqui em cima, porque nós erramos o 55 e o 56, sendo que o mercado foi no 55,5. Aqui, o 74, por que não voltou no 74? Por que o nosso número não era 80? Tudo isso vai ser estudado. Nós vamos tentar buscar uma explicação para isso. Por que nós erramos alguns números? Mas outros nós acertamos e ele conseguiu pagar o nosso risco. E essa é a parte importante. Claro que nós queremos sempre melhorar. Nós queremos sempre acertar o número. Não só o patamar, nós queremos acertar o número. Então, nós buscamos essa excelência. Tá? E quando você busca a excelência, o mínimo que você vai ser é bom. Isso que motiva a gente trabalhar, tá? Para ser de fato, né, o que nós queremos ser. Tá? Então, sem sombra de dúvida, hoje eu me considero um dos melhores analistas de dólar, tá? Modéstia à parte, porque eu faço o meu trabalho. Então, não é porque eu quero ser o melhor apenas por ego, não. Se eu quisesse ser apenas por ego, cara, eu ia tirar um CNPI, vou ficar mostrando para todo mundo, dizer que eu sou certificado, que eu sou analista, e o caramba, e vocês têm que me seguir porque eu sou um profissional do mercado. É isso que eu faria. Mas não, pelo contrário. E pelo contrário mesmo, né? Porque eu tenho bastante divergência com o que é ensinado para um analista técnico. Então, coisas muito antigas que são colocadas como leis do mercado e quem souber isso vai ganhar no mercado. Isso é uma baita de uma mentira. Assim como economista. Aí quem estuda economia, puta, aprende a ganhar um rio de dinheiro. Não é verdade. Não é bem assim. Quem é economista sabe todos os cálculos e acerta Selic final do ano. Não é assim. Que eu estou mostrando para vocês que também existem pessoas que fazem um outro caminho, estudando, né, sendo coerente dentro do conhecimento, para chegar num ponto onde se deseja. E às vezes, e muitas vezes, não seguindo as regras que foram impostas, já que as regras que foram impostas vão chegar apenas no mesmo resultado. Que adianta todo mundo operar um pivô de alta, pivô de baixa? Todo mundo vai operar no mesmo lugar. Se for no mesmo time frame. Como vocês podem ver aqui, o que a gente faz não é bem isso. Sim, nós olhamos todas as técnicas. Cara, todas. O que tem de bom, o que tem de ruim. E assim, eu posso dizer muitas coisas dentro de todas as técnicas. E algumas, para não causar briga, eu nem falo o que tem de errado, de conceitos, que é isso, porque isso. Eu falo, olha, estatisticamente isso não é isso. Então a gente também nem procura briga. Fala, mano, deixa lá. O cara acredita, é as crenças dele, e talvez até funcione com essas crenças, mas a minha crença, o meu conhecimento já não permite acreditar em certas coisas. Tá? E muita coisa aí da análise clássica. Assim como do TR. Então, assim, a gente briga com todo mundo. Mano, eu posso falar mal de qualquer técnica. Eu tenho coisa para falar mal. Mas eu também tenho um monte de coisa boa para falar de todas as técnicas.
O que tem, o que foge até um pouco da briga dos caras, porque tem os fanboy que, assim, que abraça a sua técnica e a sua é a melhor e pronto. Não, vida é TR, não, vida é análise técnica, não, vida é price action. Falo, mano, então, cada um tá vendo num negocinho diferente, tá? Num gráfico diferente, é só isso, mas tá todo mundo vendo a mesma coisa. E aí, quando você traça um objetivo diferente, você olha ferramentas diferentes, que é no caso de um TR. Um TR, o objetivo dele é entrar no melhor ponto possível para pegar uma operação com maior probabilidade de acerto, só que ele não tem um alvo grande. É isso. E não tem. Não vem dizer que o TR está lá brigando para olhar lá uma baitinha de uma exaustão e colocar meio ponto de stop para pegar 50 pontos. Não pega, não tem. Não tem. Tá? Eu sou mais eu. Cara, na boa, eu sou mais eu. O mercado estava chegando no 56 ali, então talvez a partir dos 50 eu ia olhar uma exaustão. Falar, ó, lá no 56, aquela zona do 56 ali, ó, pode ter uma exaustão. Tá? Ou aqui perto de 74. E aí o mercado começa a mostrar 80. Eu começo a ver a exaustão no 80, porque atualizou o número. A mesma coisa aqui no 32. Chegar no 32, olha a exaustão. Chegar no 49, olha a exaustão. Eu já tenho os pontos definidos onde eu vou olhar a exaustão. Tá? 62, também. Tá? Eu tenho os meus pontos definidos uma semana antes, onde eu vou olhar a exaustão. Tá? Então, se eu quisesse fazer o TR aqui e me dar um de metido, eu ia pegar vários pontos bons. Tá? Mas não, eu não quero isso. A minha briga não é para isso. A minha briga é que todos os analistas, seja você de TR, de Price Action, de Fibonacci, estude e não tente impor a sua técnica em cima das outras. Porque se eu entrar para debater, eu vou colocar muitas coisas provadas estatisticamente que o que tu tá falando tá errado. O teu conceito, ele é só da boca para fora. Alguém falou e você virou papagaio de pirata. Que aquilo ali não é verdade. Muita coisa. Do price action, do volume profile, da análise técnica, do tape read. Eu tenho muita coisa. Mas lógico, por que eu não vou ficar falando também? Cara, eu não vou ficar dando um material que eu construí. Então eu já comentei com vocês, nesse último encontro que eu tive com a Black Force, eu até toquei nesse assunto, né, na questão dos players. Eu conheço placa por placa. E players que estão por dentro de placa, que faziam movimentos específicos. E eu já cheguei a cantar aqui. Tá? Já cheguei a cantar algumas vezes para algumas pessoas que certas coisas iriam ocorrer em certos momentos. Então essa ideia não é ser bom por ser bom. Eu quero ser bom porque eu quero vencer, porque eu gosto de vencer. E porque eu sei que tem caras bons do outro lado e eu tenho que competir com eles. Né? Quem compete com os melhores é bom. Então essa é a ideia, tá, pessoal? Então, para fechar aqui, né? Para fechar a gente está chegando aí, né, pessoal? A gente só tem mais 2 fechamentos, tá? Dentro do ano. Então, esse ano foi bastante corrido. Mesmo assim, a gente tentou colocar alguns fechamentos, dentro dos fechamentos, algumas visões que a gente tem, e nós sempre colocamos aqui a nossa visão, é bastante particular da NO2T, é o que nós acreditamos, é o que nós fazemos. Se está certo ou se está errado, você tem que ver se serve para você, se é uma coisa que você acredita ou se você não acredita, né? Se o que a gente está falando é uma besteira para você. Ou se é algo que acrescenta, que agrega. Então, a nossa ideia foi
expor o que a gente faz, né? Lógico, com bastante limitações, pondo alguns operacionais possíveis, tá? Colocando sempre aí na segunda-feira, antes de abrir o primeiro pregão da semana, sempre fizemos assim. E com isso, né, pôr na cabeça de vocês algumas coisas que a gente falava, mas parecia só narrativa, como escolher um risco-retorno positivo, né? Stops adequado para cada dia, né? Alguns maiores, alguns menores, pontos específicos que poderiam dar entrada, ou reversão de movimento, né? Condições de pullback, situações que requerem só entradas em pullback, em rompimento, né? Pontos que podem dar exaustão ali, como a região do 56. Enfim, tentamos colocar aqui para vocês, e eu acho que eu consegui falar bastante sobre o que a gente pensa e algumas coisas que a gente faz, né? Então, nesse momento, eu estou pagando as aulas que eu estava devendo. Então, para o pessoal que ganhou a aula de junho lá de risco-retorno, então, sobre o melhor momento, como ver, como dimensionar o risco-retorno, como olhar o gráfico e ver, né, como ele está se movimentando e ver o risco-retorno. Falei sobre as condições, né, do mercado, como que você entra no mercado, se conhecendo o mercado através das variáveis que ele está impondo, tá? Então, eu falei bastante da consciência situacional, que a gente aborda bastante. Para eles, eu expliquei sobre algumas linhas aqui, algum indicador que vocês já devem ter visto, mas eu fui a fundo, né? Acabei explicando para eles como que funciona esse indicador de consciência situacional, tá? Que a gente tem. Enfim, muita coisa foi falada, foi uma aula de 4 horas, na verdade foi um mini curso, né, sobre suporte e resistência. Claro que um curso para um suporte, para entender conceitos, todos os conceitos de suporte e resistência, eu acredito aí que pelo menos são umas de 20 a 30 horas, mas foi bastante legal essa aula. Estou devendo estou devendo mais algumas aulas, né? Na verdade não são aulas, para quem comentou, né, lá o vídeo da Kelly, eu disse que eu daria uma parte de um relatório que eu estou fazendo para o começo do ano, né, para um dos nossos clientes. Então, eu já mostrei um pouco, tá, meio que por cima, a questão lá do Covid, porque é uma pauta que nós estamos vivendo já há 2 anos, e ela vai ser também importante em 2022, principalmente junto com a nossa eleição, né, de 2022. Essa vai ser uma pauta muito latente. Nós temos que entender todo o contexto dela para que possamos colocar ela no nosso contexto, que será de eleição, e isso será bandeiras políticas, né? Elas serão usadas, e nós temos que entender como ela funciona para tentar dimensionar como ela vai se comportar também, como ela será usada dentro das campanhas, tá? Como elas já estão sendo já faz muito tempo. Enfim, né, com isso é possível abordar o contexto europeu, olhar o que está acontecendo lá, olhar os Estados Unidos, olhar a África, o Oriente Médio, olhar a Ásia e tentar, né, fazer um mapa do que será usado aqui, quais as defesas de argumento, quais têm maiores relevâncias, quais têm menores relevâncias,
quais são científicas, quais não são, né? O que o povo gosta, né? Se é científico, se não é científico, o que faz efeito manada, o que não faz efeito manada, né? Se é o ataque, se é a defesa. Então, tudo isso a gente vai jogar dentro de um contexto para tentar colocar dentro das nossas eleições. Então, assim, é um conteúdo que ele é rápido, ele é curto, tá? Mas para quem fez ali o comentário da Kelly, eu vou falar porque ele é importante, tá? E eu não vou falar isso no ano que vem, ok? Então, para quem comentou lá o vídeo da Kelly, eu vou fazer isso. Eu tenho uma que vai ser aberta, que eu prometi também lá em meados de junho, tá? Mas esse daí vai ser aberto. E aí na verdade, ela é parte de uma palestra que eu montei. E aí eu vou falar sobre o que é análise quantitativa e eu vou mostrar uma das ações que eu tinha citado em um post em meados de junho também, se não me engano, maio, junho, que é da SBSP3, né, que é a Sabesp. Eu vou falar dela, meio que por cima, vou fazer uma análise para o ano de 2022 dessa ação. E assim, mais falando sobre a análise quantitativa, então ela vai entrar num contexto de análise quantitativa, o que é possível olhar, o que não é possível olhar, e qual a diferença, né, dos analistas quantitativos, porque é uma coisa que vai estourar no Brasil, analista quantitativo, muito mais por modinha muito mais por modinha do que eficiência, né? A gente pode ver pelos fundos que estão aqui no Brasil, né, de análise quantitativa, que são bastante medíocres para um fundo quantitativo, mas eu acredito que muitas pessoas vão se aproveitar desse nome, tá? De análise quantitativa. Então, antes que aconteça isso, né, eu quero informar para vocês como que eu vejo a análise quantitativa dentro do mercado financeiro e quem são eles, né, e o que de fato eles fazem e como eles pensam, tá? E aí eu vou dizer bastante sobre um conhecimento de causa, né, que são os analistas que eu convivo, que eu conheço e que realmente têm sucesso, tá? Os outros aí, tipo assim, eu não vou me responsabilizar, não vou me responsabilizar pelo que eles fazem, pelo que eles pensam e pelo que eles vão impor como técnicas de análise quantitativa, que provavelmente vai se tornar um viral, né? Assim como foi com a Petax, né? Quando o Joab abriu ali em 2016, né? E aí todo mundo começou a falar de Petax, e, cara, assim, basicamente muita gente hoje fala, mas de fato não sabe nem o que é, como se usa e por que ela é importante, né? Mas e aí vira uma modinha e a gente acaba não participando de modinha, como vocês podem perceber. Eu pouco falo de Petax, porque já que eles falam de coisas que não são verídicas, eu é que também não vou municiar eles de conhecimento, né? Então a gente dá um jeito de guardar isso para a gente também. E assim, quer conhecimento sobre Petax, vai lá e procura, porque eu não vou dar para guru vender falar um conhecimento que eu adquiri com tanto trabalho, tá? Então eu tenho isso. E para o pessoal que fez a doação, eu só vou falar o que vocês ganharam depois que eu der todas as aulas, tá? E aí eu vou falar qual foi o prêmio de vocês. Tem uma aula incluída, né? Na verdade, também é uma palestra que eu dei para um fundo, e aí eu vou mostrar para vocês, né? Principalmente para quem quer se proteger de inflação, enfim, eu vou falar exatamente sobre isso, sobre o conceito, vou falar sobre um tipo de operacional que a gente faz, que a gente fez para um fundo, vou mostrar isso para vocês, né? E uma outra coisa que vocês só irão ganhar no ano que vem, tá? Mas aí
provavelmente semana que vem eu falo para vocês o que foi exatamente que vocês ganharam. Tá legal? Então, eu acho que era só isso. Vou deixar o meu abraço aí para todos vocês, que vocês curtam esse belo final de semana e a gente possa se reencontrar na semana que vem para ter mais uma semana positiva com fé em Deus. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e até breve.